Queridos amigos da música, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso de música clássica, estudo da música clássica, ampliando e desenvolvendo nossa cultura musical. Ter uma cultura musical é muito chique, mas é um chique interior que alimenta nosso interior, nosso coração e nosso cérebro. Vamos lá! Hoje o assunto é a revolução do piano. Nenhum instrumento marcou tão profundamente os rumos da música ocidental quanto o piano. Ele foi inventado em 1700 pelo italiano Bartolomeu Cristofori, que na ocasião era o responsável pela manutenção, recuperação e construção de instrumentos de teclado, como o cravo, na corte de Médici, dos Médici, em Florença. E ele, muito ligado a esse universo do instrumento de teclado, de construção, teve uma ideia muito ousada. Ele quis construir um instrumento que tivesse a oportunidade e a capacidade de variação de intensidade, que o cravo não tinha, nem o órgão. Conforme o toque do músico, com mais força ou menos força, o resultado sonoro do cravo e do órgão é o mesmo. E ele construiu um novo mecanismo, um mecanismo inédito que não existia, baseado na ideia da construção de martelos recobertos de couro e que, com a ação do dedo do pianista, do músico, aciona o mecanismo que esse martelo percute, bate na corda. Completamente diferente e o oposto do mecanismo do cravo, que ao toque do músico aciona uma pinça que belisca a corda, como o violão dedilhado. Isso foi revolucionário, porque com Cristofori ele abriu um caminho para a expressividade da música instrumental, que vai se desenvolver maravilhosamente com Beethoven. É a grande novidade. Até então, desde a Idade Média até os anos de 1700, até Cristofori, a música estava mais ligada à parte vocal. E a música cantada leva o cérebro, o nosso cérebro, a focar na linguagem falada. Agora, essa ideia de exigir de nós uma compreensão de uma expressividade instrumental é muito subjetivo. Nós vamos nos ligar ao sentir. Isso vai ser desenvolvido maravilhosamente por Beethoven e por todos os outros grandes compositores que virão à frente. Mas o ponto inicial está aqui, com esse novo instrumento, com o Cristofori, que criou essa possibilidade. E ele deu um nome especial para a sua invenção: gravicembalo, percolo piano e forte. Piano em italiano significa suave. Na realidade, ele deu um cravo com possibilidade de suave e forte. Ele descreveu o mecanismo no título. Mas isso tudo ficou num ambiente muito restrito, intelectual, ali da corte dos Médici, em Florença. Pouca gente soube. Somente em 1711, um filósofo italiano, jornalista, historiador, dramaturgo, conheceu essa invenção de Cristofori e ficou maravilhado. Imediatamente ele escreveu um longo artigo, inclusive descrevendo minuciosamente o novo mecanismo, até com desenhos, publicou. E esse artigo circulou pela Alemanha, pela Inglaterra, pela França,
chegou às mãos, primeiramente, dos principais construtores de órgão e de teclado alemães. O primeiro que leu e se manifestou a respeito disso foi Silbermann, da Alemanha, o maior construtor de órgãos na Alemanha, amigo pessoal de Johann Sebastian Bach, que era seu consultor. Bach era um consultor dos construtores de órgãos pelo seu vasto conhecimento, como vocês viram nas nossas aulas sobre a música barroca. E Silbermann copiou o protótipo de Christoffel, construiu, chamou Bach, e Bach deu algumas orientações, umas opiniões de grande importância para Silbermann fazer um aperfeiçoamento. Esse artigo que levou ao conhecimento ali da Europa dessa invenção é o primeiro registro histórico sobre o piano, no nascimento do piano. E a partir dali, construtores da Inglaterra se interessaram, franceses, e o piano foi se desenvolvendo. Esse protótipo inicial de Christoffel tinha 49 teclas, e o número igual de teclas de um cravo italiano da época. Até o modelo físico parecido com o italiano, o cravo, né? Somente o mecanismo que ele mudou. Nessa época, agora, recordo as nossas aulas de música barroca. Os cravos franceses tinham tido um grande desenvolvimento, já tinham até 61 teclas, mas não tinham a capacidade de emitir sons suaves e sons fortes. Então, essa novidade foi muito importante. E hoje nós vivemos um momento de grandes estudos, pesquisas e o auge da execução historicamente informada, e chegou no campo dos pianos. Nós vamos hoje ter no nosso primeiro exemplo musical, eu acho extraordinário, próprio do nosso momento que estamos vivendo. Christoffel criou cerca de 20 pianos fortes, que recebeu esse apelido para encurtar o título que era tão grande. Piano forte, suave e forte, também descrevendo a principal característica deste novo instrumento. E os de entre 1720 e 1726, desses que foram muito bons, sobreviveram somente 3 e que estão em museus especiais. Um deles está no Museu do Metropolitan de Artes de Nova York. E essas pesquisas, esses estudos levaram o pianista sul-coreano Dong Song-Shu executar esse piano e fazer uma gravação dentro das instalações do Metropolitan de Artes de Nova York. Isso tudo devido a esse movimento de execuções historicamente informadas. Quando foi, voltando um pouquinho no tempo, 1732, o italiano Lodovico Giustini compôs a primeira música especialmente para o piano forte, uma sonata, e deu um título maior ainda para sua sonata do que o Christoffel. Vou ler, porque não sei se eu falei certo o título do instrumento do Christoffel, mas na apostila está tudo documentado corretamente. Sonate da timbalo di piano e forte, detto vulgarmente de martelletti, vulgarmente chamado martelado, que era a característica desse novo mecanismo. É o que nós vamos assistir agora. Vamos ter a oportunidade de voltar no tempo, ouvir, sentir a sonoridade dos anos de 1720 e pouco, em Florença, na corte dos Médici.